Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 3 tipos de carrosséis infinitos que tu pode utilizar dentro do teu perfil do Instagram e que de fato convertem bastante em relação ao engajamento, tá? Então se atentem a todos os 3 para terem uma ideia do que conseguir criar de conteúdo para o teu perfil, beleza? Isso independe do nicho, independe do assunto, mas sim a questão do layout e também de fazer a ferramenta mais top do mercado, que é o feed. Mas antes de começar esse vídeo, eu preciso te dizer, deixa o teu like. Pelo amor de Deus, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações desse canal. E também me segue lá no Instagram, porque lá eu posto bastante conteúdo sobre Figma, design, entre outras coisas, beleza? Então, bora pro vídeo agora. Bom, aqui é bem simples, tá? O primeiro tipo é o tipo que a gente consegue colocar em 3 lâminas, tá? Ou seja, 3 cards dentro de um carrossel. Bom, nesse caso aqui, esse card ele é específico porque eu coloquei uma headline, depois eu tenho uma quebra de padrão com as opções que eu destinei, e depois eu tenho uma CTA para a pessoa fazer alguma coisa, beleza? Esse é o primeiro estilo e o mais simples, tá? Mas vamos fazer ele aqui agora. Eu vou colocar ele um pouco aqui mais para cima, tá? Para vocês poderem visualizar totalmente o que eu estou fazendo. E aqui a gente vai criar um frame. Beleza, mas qual o tamanho desse frame? Bom, tem 2 formas de fazer isso, tá? Eu costumo utilizar o formato de 1350 de altura, mas se tu quiser, tu pode utilizar o formato de 1080 por 1080, beleza? Por que eu gosto de usar esse formato um pouco maior? Porque para mim ele funciona de uma forma muito melhor, tá? Então imagina o seguinte, ó, eu tenho 1080 por 1350, esse aqui é o primeiro card, mas eu preciso que ele estenda. Então o que eu faço? Nesse primeiro aqui, que é a largura, eu vou colocar vezes 3. E aí eu já tenho o meu layout pronto. Bom, aqui, nesse caso também, eu preciso entender o que? A minha quebra de padrão é o branco, onde vão ter as cores, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pintar todo o meu... vou colocar o meu background totalmente escuro, então vou vir aqui, tá? Eu já tenho no caso, as minhas cores pré-setadas, tá? Então eu vou selecionar aqui, beleza? E aí eu separei 2 imagens bem interessantes, que são imagens referentes a algo relativo ao preto. Então eu quero fazer um bom contraste, tá? E as duas, né, para quem é fã aí do Star Wars, vai entender que esse aqui é o Darth Vader. Bom, mas antes disso a gente precisa fazer as delimitações do recorte. Como que a gente faz isso? Bom, a gente vem aqui em Slice, tá? Ou a ferramenta S, beleza? E a gente cria o primeiro delimitador. Nesse caso, ele está só por 1800, a gente vai colocar 1080 por 1350, certo? E a gente vai arrastar o primeiro com o Alt e Shift pressionado e o próximo só dá um Ctrl D para copiar a mesma configuração. Bom, a gente já tem aqui certinho, mas eu preciso deixar esses 3 slices primeiro travados, para a gente não conseguir mexer neles, tá? E também a gente precisa agora colocar as imagens. Então o que a gente vai fazer? Separei essas 2 imagens aqui, vou trazer elas para baixo para mostrar para vocês, tá? Nesse caso aqui eu fiz uma coisa bem específica, tá? O que eu fiz aqui? Eu peguei a minha cor de fundo e fui adicionando alguns degradês aqui, ó, 4 degradês nesse caso, tá? Um degradê que vai de baixo para cima com a mesma cor do fundo nas 2 pontas, só que uma delas é 0%. E a mesma coisa eu fiz nos outros, ó. Se a gente for visualizar, dando sempre um ponto focal para o rosto do personagem, tá? Esse processo, por ser um processo bem simples, não precisa a gente repetir, tá? Eu vou fazer ele aqui uma vez para vocês entenderem como que funciona, mas na outra ele não vai precisar, tá? Essas imagens eu peguei de bancos de imagem, de também inteligências artificiais que tu consegue criar, por exemplo, essa aqui foi criada de inteligência, a outra foi pego de um banco de imagens, tá? Então vamos começar. Primeiro ponto, a gente vai criar 4. 4, vai colocar aqui a cor do fundo dos 4, igual, exatamente igual, tá? Beleza. E agora a gente precisa transformar isso em degradê. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui e vou movimentar do 100% para o 0%. Então primeiro vai ser o meio. Esse aqui a gente vai também dar o mesmo estilo, só que nesse caso eu quero para a lateral. Então eu vou trazer ele para a lateral aqui. Se tu quiser deixar ele 100% ou diretamente em linhas retas, pode pressionar o Shift, ó, e ele fica bem certinho, tá? E aqui também, a mesma coisa.
Vamos trazer ele para cá e também para cá. E o próximo a mesma coisa, só que nesse caso de baixo para cima. Na verdade aqui é o contrário, né? A gente vai inverter a ordem aqui, ó, tá? E bem lá de cima até o ponto focal, que é o rosto do nosso personagem. E agora a gente vai ajustando. Bom, eu não quero deixar tão claro assim, quero deixar um pouco mais escuro. E a gente vem e escurece essa parte. A mesma coisa aqui. A gente vem e escurece. Beleza, já está praticamente pronto. A parte das imagens já estão se mesclando com o fundo. A gente precisa fazer essa parte central. Como que a gente faz a parte central? Bom, aqui a gente pega um retângulo e faz um retângulo branco aqui, certinho, tá? Mesma dimensão, digamos assim, entre todo ele. Ó, por exemplo, mais ou menos assim, tá? E aqui a gente vai colocar branco, 100%. Só que nesse caso eu vou mudar as bordas. E aqui eu não vou mudar todas elas. Se eu mudar todas elas, elas mudam ao mesmo tempo para o mesmo valor. Mas na verdade eu não quero isso. Eu quero que apenas as duas pontas laterais que se movam em relação a isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 150. Pode até ser mais 500. Isso. 500. Aqui eu vou colocar 500 também. Aqui eu vou colocar 50. E aqui eu vou colocar 50. Se tu quiser deixar também normal ali, não tem problema, tá? Mas, na teoria, essa aqui que é a estrutura básica, beleza? Agora vamos para a parte da headline, que é uma parte mais importante. O que a gente precisa gerar aqui? Bom, aqui a gente precisa gerar exatamente esse tipo de efeito, tá? E aí eu tenho aqui a minha headline, que é texto, basicamente texto, tá? Não tem muito o que explicar aqui, é basicamente tu entender qual que é o espaçamento e também o tamanho que fica legal, tá? Eu coloquei algo bem simples, então 3 cores para sair do preto, e aí o nome da cor em específico aqui embaixo, tá? 000, tá? Essa aqui é a cor preta, tá? Vou colocar ela em bold aqui. E aí também uma coisa importante, tá? Precisa entender quais são as duas fontes. Eu vou fazer um pouco diferente aqui para a gente poder sair desse padrão, tá? Vou colocar, por exemplo, aqui a Sora, tá? E vou colocar nessa de dentro, eu vou colocar uma fonte que eu estou usando que faz bastante sentido, tá? Aqui tem uma coisa legal, que é o seguinte, eu separei, fiz 2 máscaras aqui, ó, tá? Como que funciona essa máscara? Eu fiz um recorte por cima dela. Fiz 2 máscaras aqui, recortando, e aí fiz esse tipo de efeito. Vou ensinar como é que faz esse tipo de efeito para vocês, tá? Então vamos lá. Eu vou escrever aqui preto, tá? E vou colocar o meu degradê, né? Por exemplo, aqui, vamos lá, vou colocar essa cor aqui, vou vir aqui, degradê, e na outra cor eu vou colocar o nosso... E nessa outra cor eu vou colocar o nosso laranja, beleza? Vou redimensionar aqui direitinho, perfeito. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou copiar de novo, tá? E aqui eu tenho 2 coisas que eu preciso fazer exatamente iguais, tá? Eu preciso criar o mesmo tipo de efeito para os dois. O que eu vou fazer? Com a ferramenta Pen, eu vou criar uma estrutura. Eu quero que ela corte exatamente assim. Vou cortar aqui. Ó, se eu quiser até segurar o Shift aqui, eu cortei, tá? Vou preencher essa parte, beleza? Perfeito. Deixa eu tirar o stroke e deixar somente a parte de fundo, tá? E agora eu preciso fazer a mesma coisa, só que lá do outro lado. Então eu vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar o mesmo ponto. Vou selecionar aqui. Beleza. Beleza. E também vou pintar. Vou tirar a visualização aqui. E perfeito. Ó, e eu tenho a minha estrutura aqui, tá? Vou colocar lá para esse lado. Vou colocar esse aqui exatamente igual na mesma posição. Então posso vir aqui, por exemplo, e tirar a visualização. Eu quero colocar exatamente na mesma posição, tá? Do lado. E agora eu vou habilitar aqui de novo. E esse de cima, eu preciso que ele fique exatamente na mesma posição do lado. Então o que eu vou fazer? Eu vou segurar a ferramenta V para arrastar e também vou selecionar o Shift. Porque daí ele vai reto para o outro lado. E pronto. A gente já tem aí a nossa estrutura prontinha. Perfeito? E agora, o que eu preciso fazer? Bom,
Nesse caso aqui, a fonte ela precisa estar por cima, então eu vou colocar as duas fontes por cima, tá? Vou selecionar esses dois aqui e máscara. Seleciono esses dois aqui e máscara. E agora a gente tem o nosso efeito de corte. Olha lá. A gente tem o nosso efeito como se tivesse cortado. Posso até inclusive colocar um pouco mais para baixo, um pouco mais separado para dar esse efeito que foi cortado. Olha só que legal. Fica bem legal, fica bem interessante, tá? Pode até mesmo ser para o outro lado, como eu fiz no outro sentido, ó, para ficar mais legal ainda, beleza? No caso, eu vou agrupar os dois elementos, vou colocar eles aqui, e eu preciso agora ajustar. Bom, esse ajuste é bem simples, tá? Entenda o quê? Precisa ter um ajuste bem fino nessa parte, porque se a pessoa não gostar do teu carrossel, ela não vai correr para o lado, tá? E aqui eu coloquei alguns outros elementos bem simples, como uma fotinho, esse outro elemento ali de cima, essa parte aqui de baixo, até vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou copiar para cá, tá? E essa parte de cima contém uma listrinha, tá? Vou selecionar ela aqui, ó. E essa fotinha, tá? Vou trazer ela para baixo. Como que eu faço degradê aqui? Bom, tem duas formas, tá? Eu posso criar uma linha com a ferramenta aqui de linha, criar essa linha e depois colocar o degradê nela, tá? Ou posso criar um retângulo do mesmo tamanho dessa linha, da mesma finura e também fazer o mesmo efeito, tá? Nesse caso aqui, vou apenas colocar aqui na posição que eu acho que deveria estar, tá? Aqui embaixo também não tem muito o que fazer. Coloquei algumas tags aqui, então a cor, o Figma, o design. Tu pode até deixar ele um pouco mais transparente para não ficar um efeito tão duro, digamos assim. Pode colocar aqui com 50% para ficar assim. E aqui, isso aqui é uma coisa do próprio Figma, tá? É um ativo que consegue pegar na comunidade do Figma para pegar essa setinha com alguma coisa escrita. Eu coloquei aqui o arraste para o lado. Eu achei bem legal esse tipo de efeito, tá? Tu pode conseguir esse mesmo estilo aqui indo dentro da comunidade do Figma e pesquisando por UI Figma. E lá vai ter um monte de recurso, um monte de coisa bem legal. Até vou mostrar para vocês aqui, ó. UI Figma. Quando a gente pesquisa aqui, ele mostra um monte de coisa, tá? E aqui tem várias coisas bem legais. Inclusive, a gente pode vir até na parte aqui dos Creators e pesquisar exatamente pelo Figma, tá? E aí, deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês. E aí vamos lá nos Creators. Ó. E tá aqui, ó. Figma. Olha só que legal. E aqui a gente vai ter acesso a uma série de coisas do próprio Figma. Olha só que legal. E aí tanto tem os ativos, tem uma série de bibliotecas e tudo mais que pode pegar de graça praticamente. E que tu consegue aí fazer vários tipos de posts, pegar ativos e tudo mais. Olha só a quantidade de coisas que tem bem legais, tá? Se não me engano foi esse aqui que eu peguei, ó. Ele mostra até as cores ali direitinho, que é do próprio Figma e tal. E isso aqui é bem legal, porque ele já está componentizado, então tu pode mudar as cores, mudar as formas, o texto, tudo mais, tranquilamente, tá? E deixa eu ver se consigo achar para vocês. Templates. Olha só. Ele tem assim, ele tem a parte do próprio Figma. Cara, tem muita coisa legal aqui. Eu acho um ativo super interessante. Olha só, tem bem interessante, bem legal aqui. Tu pode, inclusive, mesmo vir aqui e colocar um arredondamento, por exemplo, que eu fiz lá. Ó. Bem legal mesmo, tá? Mas esse não é o intuito da aula. Então vamos lá, vamos continuar no nosso ativo aqui, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu preciso fazer o centro, então vou fazer também de novo ali, ó, como se fosse um retângulo, arredondado as pontas, tá? 3 retângulos, mais ou menos assim, beleza? Vou criar 3, ó, 3 exatamente iguais, tá? Com o mesmo espaçamento entre um e outro, ó. E vou colocar o centro. Os 3 aí vão ter um arredondamento e os 3 vão ter a mesma cor, que é a cor de um deles do preto, tá? E agora eu tenho os meus títulos aqui, ó. Vou pegar esses dois aqui, por exemplo, tá? E agora é só colocar aí bem direitinho os teus ativos e tal, tudo mais, ó. Consegue copiar eles aqui, por exemplo, ó.
Vou copiar eles aqui. Vou só ajustar esse de baixo. Beleza. E já está pronto praticamente o post. Lembrem, a questão do posicionamento, sempre ao centro, tá? Sempre lembrem de verificar isso. Estava bem diferente ali do normal. E aqui na parte final, eu deixei como se fosse uma chamada. Então, se tu gostou, curte, compartilha e salva para ver depois. E esse ativo, normalmente, eu costumo deixar ele meio pronto, tá? Por quê? Porque normalmente eu uso a mesma coisa nos dois, ó. Eu uso a mesma coisa em todos os posts para conseguir chamar a atenção. Então aqui eu já tenho a minha parte de CTA já meio pré-pronto. E de vez em quando eu vou mudando, tá? Então esse aqui é o primeiro tipo, tá? De carrossel infinito que tu tem como fazer dentro do Figma e que é um conteúdo bem legal. Por quê? Porque tu tá mostrando aqui uma headline e aqui tá mostrando opções dessa mesma headline, tá? Como que eu faço para exportar? Bom, nesse caso aqui tem um pequeno porém, tá? Esses slices, eles precisam estar lá no começo. Então tu organiza todas as tuas camadas direitinho, tá? Vou pegar aqui tudo aquilo que é camada, vou dar um Ctrl G aqui só para botar camadas, tá? Mas o certo é tu organizar coisa por coisa, então, tipo fundo, headline, CTA final, botões, coisas assim, já deixar tudo pré-pronto, tá? E aqui eu vou selecionar os meus 3 slices e eu vou vir em Export e Export 3 Layers. E aí, quando eu for salvar, eu vou colocar aqui em qualquer pasta, vou colocar aqui na área de trabalho, por exemplo, e aí ele já vai ser cortadinho direitinho. E aí quando eu for ver lá na minha área de trabalho, ele já vai estar cortado. Ó. O slice 1, vou até abrir para vocês, o slice 1, o 2 e o 3, olha só. E aí quando tu for publicar, ele vai estar exatamente bem certinho, bem correto lá no nosso Instagram. Aqui ele ficou com uma mais aqui, mas não tem problema. É só mesmo para mostrar para vocês aonde que ele ficaria, tá? Agora, partindo para o nosso segundo carrossel, é um carrossel um pouquinho diferente, tá? Ele é um pouquinho maior, só que nesse caso, ele é um carrossel que vale muito a pena. Por quê? Esse carrossel aqui, ele fala sobre algo bem interessante, então ele é como se fosse uma trend, tá? Então aqui eu gerei um fundo, gerei outro fundo e mais outro fundo, tá? Então a mesma coisa, vou fazer aqui processo criativo padrão, tá? Vou colocar aqui 1080 vezes 5, que é a quantidade de cards, e 1350, tá? Vou pegar a minha cor de fundo, então, que é essa aqui. E agora eu vou mesclar as minhas imagens, né? Igual eu fiz lá na outra, tá? Mas, antes de mesclar as imagens, de novo, fazer os slices. Não pode esquecer dos slices, tá? Então a gente vem aqui e faz os slices. 1080 por 1350. Copia apenas o primeiro e o restante é Ctrl D até fechar. Beleza? Depois disso é só a gente pegar os slices e travar eles aqui. Fechou? Agora a gente vai colocar as imagens. Coloquem as imagens, eu prefiro, tá? Nesse tipo de carrossel que é mais... que é um carrossel infinito, que não tem uma quebra de padrão, eu costumo gostar mais de fazer eles mais escuros, tá? Com fundo mais escuro. E também costumo deixar um pouco transpassada a imagem no corte. Por quê? Porque fica exatamente esse efeito de infinito, de não ter, de não acabar, sabe? Então a pessoa, ela quer ir pro outro card para ver, entendeu? Então eu sempre deixo assim, vou colocar as minhas 3 imagens exatamente iguais aqui, tá? Aqui uma coisa importante, às vezes vai acontecer, as imagens de fundo, elas podem ficar um pouco diferentes, então clico no botão direito, Send to Back, e aqui Send to Back, tá? E aí o que acontece? Agora a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa de novo gerar uma headline. Eu já tenho, aqui vocês já vão ver que está um pouco diferente os meus ativos, ó. Eu tenho alguns ativos bem padrões, ó. Então, por exemplo, meus ativos padrões são esses 3 aqui de baixo, que praticamente eu uso em quase todos, tá? Esse aqui também, e agora eu estou utilizando esse efeitinho de vidro, tá? E esse aqui também. Então, isso aqui, ó, é o meu tipo de efeito que eu gosto de causar já na entrada e na saída do post, tá? Então, isso aqui eu já tenho pronto, praticamente pronto. O que eu preciso gerar? Eu preciso gerar a minha headline, que é essa aqui, que é basicamente texto. A parte principal, que é o dicionário, eu quis gerar em degradê, tá?
Então eu vou copiar ela aqui, depois eu vou ajustar exatamente onde eu quero, tá? E aí eu tenho o nosso mockup aqui, ó, é como se fosse um dicionário, tá? Fiz uma brincadeirinha aqui, só pra gente, tipo, né, ter como se fosse um dicionário. Só que aqui, o que que acontece? Eu preciso que ela fique atrás da minha fonte, então eu faço assim. E aí ajusto aqui onde eu preciso. Esses retângulos aqui, eu preciso que eles fiquem por cima, então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os dois, tá? E vou colocar para eles ficar por cima, porque eu quero causar o efeito de vidro desse desfoque, tá? E agora, o que que acontece? Eu também tenho uma iluminação no fundo. Essa iluminação no fundo também é bem simples de fazer, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Nada mais é do que uma forma, um vetor, que eu criei com o plugin Blobs, tá? Blobs. Vou mostrar exatamente como que eu fiz esse efeito, tá? Plugin Blobs. Eu coloquei mais ou menos algo nesse sentido. Vou colocar aqui. Vou colocar o mesmo degradê, só para vocês verem, tá? Vou colocar aqui, e esse aqui vai ser... Vou colocar um rosa, tá? Vou colocar esse rosa aqui, beleza. O que eu faço? Eu venho aqui, Layer Blur, e coloco uns 40 pixels. Pode ser até mais, pode ser uns 200. Tá pronto. Tá aí o efeito. E agora eu posso colocar aqui e mandar ele para trás. Ou colocar isso aqui para frente. E tá prontinho. Olha só. E aí, o que que acontece? Esses dois aqui, eles precisam... Na verdade, esse aqui precisa estar por baixo de tudo, né? E esses dois aqui, eles precisam estar por cima. Então, eu vou colocar por cima. Bom, prontinho. Olha só que legal. Agora eu vou ajustar as minhas fontes, porque elas também precisam estar por cima. E tá na mão. Olha só. Já ficou bem legal. Agora é só posicionar os elementos, né? Posiciono os elementos mais ao centro aqui, para ficar direitinho. Para ter a parte de corte, né? Então tem toda uma parte de corte. E ok. Aqui agora a gente já tem a nossa primeira headline, tá? E agora eu tenho os meus estilos aqui, ó, que são as funções. Então, por exemplo, esse post ele é sobre um dicionário das landing pages. Eu vou fazer só esse primeiro, porque esse aqui, essas dois cards aqui, por exemplo, esse salva aí, tá? Isso aqui eu já tenho pronto. Então eu já posso até colocar aqui, ó. Eu aconselho que quando tu for fazer um criativo, tu já deixa meio pronto algumas coisas, porque relativamente tu vai precisar do salva aí, do gostou. A headline tu vai ter que fazer diferentemente, mas relativamente é interessante fazer assim, tá? E esses aqui eu fiz de uma forma bem simples, eu vou mostrar para vocês como, tá? Eu vou fazer aqui uma cópia para mostrar para vocês como que eu fiz, e eu já vou copiar todos eles aqui, ó, para nós não perder tempo, tá? Vou copiar eles para cá, beleza, e vou copiar esses aqui também, beleza. O que que acontece? Deixa eu pegar um aqui para a gente poder visualizar, tá? Isso aqui nada mais é do que um efeito de vidro. Como que eu fiz esse efeito de vidro? Eu vou mostrar exatamente para vocês como, tá? Peguei um retângulo, vim aqui e fiz uma forma. Coloquei 50 de arredondamento, não, coloquei 30 de arredondamento, tá? Um pouquinho mais maiorzinho. Vim aqui e coloquei uma cor escura, qualquer cor escura, tá? Depois disso eu vim em Stroke, coloquei um degradê em branco. Vim aqui, mudei para branco também. E organizei a minha camada desse sentido. Só que nessa ponta de cá, de baixo, eu coloquei 0%. Fui em Effects, Background Blur e coloquei uns 50 pixels. E pronto. Tá lá o efeito de vidro. Ah, uma coisa importante aqui, ó, 20%. Pronto. Tá o efeito de vidro desfocando o restante. E a mesma coisa eu fiz lá para dentro dos outros ativos, né? Então esse efeito é bem simples de fazer, bem tranquilo, tá? Não tem muito estresse, é algo bem simples mesmo de fazer, tá? Aqui, como eu falei, tem que ter uma ação secundária, então uma ação no centro do teu carrossel pode te dar um engajamento legal, tá? E aqui também tem uma segunda parte, que a pessoa tipo salvou, já vai continuar a segunda parte, e aí o gostou. Só que nesse caso é me seguir para mais conteúdos como esse. Então tem mais de uma forma de tu conseguir conectar e fazer esse tipo de conexão com o teu seguidor
com vários tipos de carrosséis. Fechou? E aí a gente pula para o último carrossel. Esse carrossel aqui ele é muito mais complexo. Por quê? Porque ele é um carrossel que define o storytelling. O que é isso? É uma historinha. Então aqui eu não vou entrar no mérito da criação desse carrossel, porque esse carrossel aqui, a aula dele vai ser feita lá no método Designer de Figma, tá? Mas por que esse carrossel aqui é diferente? Bom, vamos entender. Ele é um anúncio. E o anúncio, ele tende a precisar ter um storytelling, tá? Não que as postagens normais não precisem, não entendam isso. Mas o storytelling é algo importante, tanto para o teu perfil, então esse criativo aqui não necessariamente poderia ser um anúncio, ele poderia ser um card, tá? Mas nesse caso eu fiz com uma chamada exatamente para um anúncio. E aí o que eu quero mostrar? Pô, aposto que você está deixando dinheiro sobre a mesa. E aí eu começo a criar uma historinha por trás. Então, e com certeza não é pouco, e eu posso te provar, e aí vem... E aí eu mostro para essa pessoa o que é o pior dela tá deixando dinheiro sobre a mesa. As pessoas ainda consideram o design de postzinho, querem um preço muito abaixo do normal, reclamam do valor da arte em si, tá? E aí eu venho com o ponto do que a pessoa precisa. Isso é importante. Trabalhar com anúncios, trabalhar com performance, não é só trabalhar com rede social, é trabalhar com entendimento de storytelling também. Com essa construção de storytelling, com essa construção de uma história, tá? E aqui eu mostro o que ela precisa. Então ela precisa se posicionar, ela precisa cobrar um valor justo e ela precisa aprender em algum lugar. Nesse caso aqui eu coloquei o método Designer de Figma, tá? E que é importante, CTAs pequenas para mostrar que ele precisa continuar no storytelling, né? E aqui eu já consigo dizer para ele o seguinte, cara, tu quer ter oportunidade de acesso a isso ou tu quer continuar sendo aquele design de postzinho? Então, nesse sentido aqui, eu mostro para ele nessa parte o que ele pode ter. Então, ele pode ter acesso a um universo de oportunidades e o contra-intuitivo, que é tipo, ele continuar na mesma situação que ele está hoje. Então, eu quebro várias objeções só com essa parte do card, tá? E aí eu venho mostrando os meus módulos que tem dentro do curso, para mostrar o que ele vai aprender, tá? As duas partes finais, né? A primeira é que as oportunidades como design profissional, elas estão a um clique de distância, então é como se fosse um pré-CTA, tá? E você vai poder oferecer uma gama de serviços para os seus clientes, ou seja, soluções que ele vai ter durante a jornada dele como designer, para ganhar grana, tá? E aqui, por final, uma CTA bem chamativa, ou seja, conectando com a minha landing page, que é a landing page do curso, e também conectando com o storytelling e com a landing page nessa headline final. Então aqui, use o Figma para desbloquear esse universo, né, se tornar um designer pro. Também tem a questão de criar os posts, carrosséis, tudo que eu ensino dentro do curso. E aí tem o clique do Saiba Mais, muito importante aqui, tá? Nesse caso eu fiz exatamente nesse sentido para vocês visualizarem uma coisa. Muitas vezes o Facebook ele bloqueia isso aqui. Por quê? Porque ele acha que isso aqui é um botão. E, na verdade, nos anúncios não pode ter essa indução ao botão. Então, o que a gente pode fazer? Lá na minha landing page, esse botão está exatamente assim. Mas eu não quero que ele fique assim aqui no anúncio, porque senão o Facebook pode bloquear o meu anúncio. Então, eu vou tirar o fio. Na verdade, eu não vou tirar o fio, tá? Eu vou tirar o fio, vou deixar apenas um strokezinho para mostrar que tá ali. Ponto. É só isso, gente. E aí tu tem um storytelling dentro de um carrossel. Tu pode criar esse tipo de carrossel para vários tipos de conteúdo, desde que tenha uma história com início, meio e fim. Tu tendo isso, perfeito. Tá mais do que bom, tu consegue já engajar, tu consegue se conectar com o teu cliente, com o teu seguidor, com as pessoas do público-alvo do teu perfil e também conseguir conectar essa história. As pessoas vão começar a comentar, tipo, nossa, passei por isso, nossa, realmente, entendeu? Então o storytelling dentro do carrossel ele funciona dessa forma, tá? Como eu falei, aprender a fazer esse carrossel aqui vai ser só dentro do método, tá? Mas na teoria, o storytelling, que é um dos tipos de carrosséis, é exatamente assim. Então, faça bons carrosséis, faça carrosséis que engajam, faça carrosséis que realmente trazem um conteúdo bom para o teu seguidor, beleza? E se tu quer de fato aprender a fazer esse tipo de carrossel, eu vou deixar aqui na descrição o link do método Design de Figma. E lá tu vai aprender não somente isso aqui, como eu falei,
Tem vários módulos, várias coisas que você pode aprender e literalmente tu tá a um clique de distância de conseguir aprender tudo isso e agregar muito valor para ti, para o teu serviço e para os teus clientes. Beleza? Eu vou deixar aqui na descrição, então qualquer coisa vai lá. E também me segue lá no Instagram, que lá tem bastante conteúdo top e bem legal. E também se inscreve aqui no YouTube para receber mais vídeos como esse, beleza? Se tu gostou, deixa o teu like, comenta aí o que tu achou, qual tipo de carrossel tu mais gostou e se de fato tu vai aprender e conseguir fazer carrosséis infinitos e muito tops dentro do Figma. Fechou? Então, valeu!